Salve, salve pessoal, aqui quem está falando é o Judson Lima, criador do canal Conhecimento e Autoconhecimento para sua aprovação. E no vídeo de hoje eu venho trazer um tema relativamente polêmico dentro desse universo de estudante e concurseiro, que é o tema se estudar é bom ou não é. Tem uma parcela de alunos que acreditam que é possível sim o estudo ser prazeroso, e a grande maioria dos alunos já falam que estudar não é bom. E muito provavelmente você que está me vendo agora compartilha dessa segunda opinião. Então no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas para otimizar esse processo e, na verdade, transformar ele mais produtivo e obrigatoriamente menos pesado para a sua rotina. Então se você já está gostando do tema desse vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal, que toda semana tem um vídeo novo aqui no nosso canal para te ajudar a ter um foco melhor, uma performance melhor e um equilíbrio maior na sua vida de estudante e de concurseiro. Dentro de estudos diversos na área de psicologia e até mesmo da neurociência, vem tentando entender e justificar o porquê dessa sensação que o estudo não é algo prazeroso. E a grande maioria desses estudos concluem que a justificativa está diretamente relacionada a dois pontos principais. O primeiro ponto está diretamente relacionado que o estudo ele é visto muito mais como uma obrigação. E você sabe muito bem que no seu cotidiano, tudo aquilo que você tem que executar, que é uma obrigação e naturalmente você não tem um porquê de estar fazendo aquilo, você não visualiza algo que agrega valor naquilo que você está fazendo, isso fica mais desafiador. E o segundo argumento está diretamente relacionado a crenças e uma estrutura social que a gente vive. A gente vive numa sociedade extremamente imediatista, todo mundo sabe disso. E que nós temos a crença de que tudo que desempenhamos ao longo do dia tem que ser prazeroso e que nos traga uma recompensa no curto prazo. Ou seja, todo e qualquer tipo de tarefa que a recompensa não é no agora, no hoje, no imediato, e sim no futuro, geralmente a gente tende a não executar. Vou dar um exemplo simples. Toda virada de ano, o índice de promessas de ter uma vida mais saudável, de começar a fazer uma atividade física, inclusive dados estatísticos comprovam isso, que o número de matrículas em academia em janeiro explode dentro do Brasil. Só que com o passar do tempo, fevereiro, março, abril, o índice de frequência dos alunos dentro da academia vai reduzindo. Por quê? Todo o processo de construção de hábito e principalmente no que se refere a uma vida mais saudável não é no curto prazo, é no longo prazo. Ou seja, tudo aquilo que nos traz prazer, que não é imediato, a gente tende a procrastinar, a gente tende a deixar para o outro dia. A gente não vê que os estudos trazem de fato uma recompensa no curto prazo, porque não tem como eu falar, hoje eu estou 0,5% mais inteligente do que ontem. É difícil a gente medir isso, e sim no longo prazo. Então tá aí o segundo argumento, porque estudar geralmente não é visto como algo positivo e prazeroso. Mas fique tranquilo, que no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas para tentar transformar um pouco desse olhar seu sobre os estudos e colocar os estudos de uma maneira um pouco mais prazerosa e que de fato você consiga enxergar algumas recompensas sim no curto prazo e te motivar a estudar cada vez mais. A primeira dica que eu trago para você é para que você crie um interesse com a matéria estudada. Não estou falando que isso é algo simples porque nem toda matéria ela vai ter um processo de contextualização. Por exemplo, binômio de Newton, como é que você aplica isso efetivamente na sua vida? É difícil a gente criar uma relação no nosso cotidiano para gerar esse tipo de interesse. Alguns professores fazem isso com maestria na sua própria aula, onde ele cria um processo de contextualização, onde você consegue enxergar onde aquilo vai ter uma certa funcionalidade na sua vida. Outros professores não conseguem, e outras matérias, como eu próprio já dei exemplo, é muito difícil. Então cabe sim você, aluno ou aluna, tentar fazer esse processo de contextualização e criar esse processo de referência. A grande maioria das pessoas aprendem através de analogias. Inclusive, se você quiser saber como aprender matérias complexas de uma maneira muito simples, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards um vídeo falando sobre a técnica Feynman, onde eu explico um pouco melhor de que maneira você consegue fazer isso. Então a primeira dica é: tente fazer determinadas analogias, tente fazer determinadas comparações no seu cotidiano e gerar uma conexão com esse conteúdo que você está trabalhando, estudando e abordando. A segunda dica que eu deixo para vocês é o seguinte: tenha uma mentalidade de crescimento. O que isso implica na sua vida? Num estudo da autora Carol Dweck, no seu livro Mindset, ela identificou que existem dois tipos de mentalidade dentro da sociedade atual. Existem pessoas que têm a mentalidade fixa e existem pessoas que têm a mentalidade de crescimento. E o que isso impacta diretamente nos seus estudos? Tudo. A maneira como você se relaciona com os seus desafios. Pessoas de mentalidade fixa,
geralmente ela dá muito mais peso para talento, para inteligência, para habilidade. E mediante a qualquer desafio, que seja uma nota baixa, que seja uma nota ruim no simulado, uma reprovação no concurso ou no vestibular, ela começa a já pensar da seguinte maneira: que isso não é para mim, que eu não sou inteligente o suficiente, e que automaticamente você substitui os seus pensamentos e os seus desejos por outras coisas que são mais relativamente assim fáceis, como por exemplo, vou jogar videogame porque eu não sei estudar isso. Eu vou trocar de curso porque o curso que eu escolhi é muito desafiador. E isso é um comportamento de uma pessoa que tem mentalidade fixa. Já esses mesmos desafios para pessoas que têm uma mentalidade de crescimento e de desenvolvimento, com certeza vai ter uma relação diferente. Mediante a um desafio, a pessoa sempre olha da seguinte maneira: como eu posso aprender e a desenvolver com isso? Uma nota baixa numa prova ou uma reprovação num concurso ou no vestibular serve para pessoas que têm uma mentalidade de desenvolvimento olhar melhor esse simulado, essa prova, esse concurso, ver pontos fortes e pontos a desenvolver e começa a atacar exatamente esses pontos a desenvolver. A nossa sociedade é acostumada a ter um olhar muito mais pessimista sobre a realidade e também determinista em alguns pontos. Acredito eu que todo mundo já ouviu falar esses ditados: pau que nasce torto, nunca se endireita. Ou seja, eu estou falando que a pessoa que tem uma certa dificuldade, ela começa errada e termina errada, porque ela não vai ter um processo de evolução ao longo do tempo. E isso é uma visão extremamente determinista. As pessoas têm sim capacidade de desenvolver novas habilidades, de criar algo novo que tinha uma dificuldade no início, e depois de um tempo de muito empenho, muita dedicação, muita disciplina, ela consegue desenvolver isso. Então, tenha uma mentalidade de crescimento. A terceira dica que eu deixo para vocês é a seguinte: tenha um ambiente de estudos organizado. Eu já abordei esse tema diversas vezes aqui em outros vídeos no canal. Vou deixar aqui na descrição e nos cards o primeiro vídeo do canal, onde eu dou dicas para que você estude menos e com mais qualidade. E lá eu abordo essa temática. Mas o que isso tem a ver, ter um ambiente organizado? Primeiro, o nosso cérebro, ele associa uma série de questões: ambiente de estudo, ambiente de lazer, ambiente de descanso. E se eu construo um ambiente de estudos, eu já estou emitindo um gatilho para o meu subconsciente que na hora que eu sentar e ir para aquele local, automaticamente eu já estou buscando concentração, foco, disciplina. Diferentemente quando eu estudo no sofá da sala, por exemplo. O sofá da sala do meu subconsciente está diretamente relacionado com descontração, com descanso, com lazer e não com estudos. Então sim, um ambiente ele meio que condiciona a sua realidade que você vai estar envolvido naquele momento. Você não precisa ter um grande espaço, um quarto, um escritório, mas se você tem uma escrivania, uma cadeira onde você coloca num canto específico e que ali se remete a um ambiente de estudos para você, isso vai te ajudar muito a manter o foco e a manter a disciplina. E a quarta dica é: pense em longo prazo, mas crie recompensas pós os estudos. E o que isso significa? Eu estou voltando na temática inicial que eu apresentei para vocês. Nós estamos acostumados a ter recompensas no curto prazo e fazer somente as coisas que nós estamos motivados. E a gente viu que os estudos, na grande maioria das vezes, não me dão uma recompensa no curto prazo e a motivação é um estado de espírito. Tem hora que você está, tem hora que você não está. Então, para que você consiga, de fato, construir o hábito de estudos, primeira coisa, comece a se recompensar ao longo do seu dia. Se você estabelece uma meta, você, por exemplo, só vai jogar videogame, só vai assistir a sua série que você gosta após você estudar X horas, fazer X questões, ou seja, você constrói uma meta e uma vez que você atingiu aquela meta, você se dá uma recompensa. Porque a recompensa, ela é imediata, ela está acontecendo naquele dia, não está acontecendo depois de um mês, 2 meses, um ano de estudos. E o outro ponto é: comece a focar no longo prazo. Entender que todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, de entendimento e de estudos não é de hoje para amanhã. Eu não tenho que fazer somente coisas prazerosas. Eu não tenho que fazer coisas que me dê recompensa somente no curto prazo. Eu tenho que ter um poder e uma capacidade de olhar e me projetar para frente no longo prazo. E isso, com certeza absoluta, se você conseguir fazer, isso vai te dar muito mais estímulo. Porque você sempre vai se perguntar: isso que eu estou fazendo agora, isso me aproxima ou me afasta daquela pessoa que eu quero ser no futuro? Será que isso me aproxima ou me afasta do meu desejo, do meu sonho, que é ser aprovado no concurso XYZ, que é fazer a faculdade XYZ? E uma vez que se pergunta isso e você tem uma resposta que sim, isso me aproxima, então você já está colocando um porquê de fazer aquilo.
E se você responde, não, isso me afasta, então você já tem um porquê para parar de fazer isso que você está fazendo. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com um amigo ou com uma amiga que muito provavelmente eles estão precisando dessa dica. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo e falou!